A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro das Crônicas, do capítulo 31 ao capítulo 36, porque o capítulo 36 é o último capítulo do livro das Crônicas. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31. As reformas promovidas por Ezequias. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, que respondeu dizendo: desde que começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e sobejou esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. E para cuidar disso, Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Egeiel, Azarias, Nate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Mate e Benaia eram superintendentes sobre a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estava Éden, Miniamim, Jesuas, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, também aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pela genealogia dos homens da idade de 3 anos para cima, e a todos que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos para cima, foi feito segundo as suas guardas nas suas turmas, como também conforme a genealogia, com todas as suas crianças, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei dos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o seu coração, e prosperou. Capítulo 32. Senaqueribe invade Judá. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu Judá. Acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava determinado a guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E ele
eles o ajudaram. Assim, muito do povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viria os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres. Levantou o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temas nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou das palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava cercando a cidade de Laques com todas as suas forças, para falar a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz o Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incentivava Ezequias para morrerdes de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus os livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus lugares de culto e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incentives assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus das nações alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda outras coisas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E, falando do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu: Deus destrói o exército de Senaqueribe. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, o qual, envergonhado, voltou para sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, assim de todos os lados o protegeu. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente, e ele orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal: doença e morte de Ezequias. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Ajuntou tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, de especiarias, de escudos e tudo que se podia desejar. Também de armazéns para a colheita de trigo, de mosto, do azeite, de estrebarias para toda a casta de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus tinha lhe dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 33. A idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares a Baalim, fez bosques, prostrou
prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todos o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. Usou de adivinhações, de agouros, de feitiçaria e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de toda a tribo de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, estatuto e juízo dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro, a oração e morte de Manassés. Assim o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele orou e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou a muralha externa da cidade de Davi, desde o ocidente do vale de Gion, na entrada da porta dos peixes, até ao redor de Ofeu, e a levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, levando-o para fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritos no sucesso dos reis de Israel. Também a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, a sua transgressão, os lugares onde edificou altares e onde pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Capítulo 34. Josias abole a idolatria. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. No 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos bosques e das imagens de escultura e de fundição, e derrubaram perante ele os altares de Baalim. Ele despedaçou as imagens que estavam acima deles e os bosques. As imagens de escultura e de fundição quebrou, reduziu a pó e os aspergiu sobre a sepultura dos que eles tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares. Assim purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares, os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias faz reparos no templo. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Amazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, um sacerdote, e deram-lhe o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam os umbrais tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá, Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram os que tinham o encargo da obra e superintendência à casa do Senhor. Estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram-nos aos mestres da obra e dos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas e para as vigas das casas
que os reis de Judá tinham destruído. E esses homens trabalharam fielmente na obra, sendo os seus superintendentes Jate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também a Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. E todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros. E Uquias achou o livro da lei. Retirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Uquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntou o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Uquias e a Icão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Uda profetiza a ruína de Jerusalém. Então Uquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Harás, guarda das vestimentas. Habitava ela em Jerusalém, na parte baixa, e falaram-lhes a esse respeito. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os teus altares, e sobre os teus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro, que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso pelos outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto às palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se esterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor: eis que te reunirei a teus pais, e será recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. E tornaram com essa resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que for achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo a palavra da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim os assumissem. Então os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, obrigando a todos quantos se achavam em Israel a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Capítulo 35. A celebração da Páscoa. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinava todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou a Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais essa carga aos ombros. Agora serve ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos, preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes, aos levitas, e Uquias, Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Razabias, Jeiel e Josabá,
Josafade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então sacrificaram a Páscoa. Os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele das reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocupavam até a noite com o sacrifício do holocausto e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros em cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam com os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa, morte de Josias. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias saiu ao seu encontro para guerrear contra ele. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez guerra. Disse Deus que me apressasse, por isso guarda de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não voltou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio guerrear no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu. E o sepultaram no sepulcro dos seus pais. Então todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. Todos os cantores e cantoras nas suas lamentações têm falado de Josias até ao dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel. Estas estão escritas nas lamentações. Quanto aos mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Joacás reina e é levado cativo. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. E era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou para o Egito. Joaquim reina. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar a Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor, Nabucodonosor os levou para a Babilônia, e os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Joaquim, as abominações que fez, e os mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar. Ele reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia, os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões. Segundo todas as abominações dos gentios, eles contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente
justiça por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos e nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram. Destruíram também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Assim fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e suba. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, e cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livre-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.